Olá, pessoal, a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula de drenagem linfática manual. Só colocar a tela aqui, espero que todos estejam muito bem, tá? Só um minutinho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a fisiologia, né? Porque a parte de anatomia a gente já passou toda, né? Como vocês lembram, né? O líquido ele sai dos capilares arteriais, né? Ele passa para o interstício através de um processo chamado de filtração. Ele nutre as células que estão no interstício e ele retorna para os capilares venosos, né? E essa saída e essa entrada, elas recebem os nomes, então, de filtração e de absorção. Essa saída, ela acontece ou por diferença de pressão ou por diferença de concentração, tá? E aqui estão as pressões que estão envolvidas nesse processo. A gente tem uma pressão capilar, a gente tem uma pressão do líquido intersticial, a gente tem uma pressão relacionada a concentração, então, desse fluido do interstício e uma diferença de concentração também, uma diferença de pressão pela concentração também do plasma. Então, essas são as pressões envolvidas. Então, todo esse processo de saída de líquido e de entrada de líquido, ele acontece por diferenças de pressão ou de concentração. Então, isso é o que diz a lei de Starling, né, que é o equilíbrio há um equilíbrio entre a filtração e reabsorção. Só que há um equilíbrio, né, porém, a filtração, ela é sempre um pouquinho maior do que a absorção, tá? Então, o que a gente tem de pressão de saída? A pressão capilar, né, que essa é dada pela própria, é uma parte da nossa pressão arterial, também do líquido intersticial que favorece a saída. Então, essas aqui são as pressões que fazem com que esse líquido saia. E a gente tem, em contrapartida, a pressão coloidosmótica do plasma, que faz com que haja a absorção desse líquido de volta para o sistema arteriovenoso. Só que se a gente olhar, essa conta aqui não fecha. Ó, tá saindo 0,3 milímetros de mercúrio a mais do que está entrando. Ó, tá saindo 28,3, tá entrando 28. Então, essa conta tá mostrada aqui embaixo, tá? Então, tem uma resultante maior para fora. Isso é o normal, tá? O que acontece? Quem é responsável, né, por pegar esse 0,3% aqui que não foi absorvido? É os nossos capilares linfáticos. Então, a função dos linfáticos é recolher esse 0,3. Aqui é a mesma coisa, só que de uma outra forma, mostrando a pressão hidrostática fazendo com que o líquido saia do vaso, né, e a pressão osmótica fazendo com que esse líquido volte para dentro do vaso, tá? Lembrando que aqui o meio hipertônico, aqui o hipotônico, aqui está mais concentrado do que esse. Vai ter uma diferença de 0,3, por quê? Porque a pressão hidrostática é maior do que a osmótica, então a de saída é maior do que a de entrada, e essa diferença, ela é absorvida aqui pelo linfático. Aqui ele deveria até estar em verdinho, né, tá em amarelo, mas mostrando o sistema linfático, então, que vai se encarregar de recolher esse 0,3 excedente, tá? Então, isso que está escrito nessa lâmina aqui, também não quero me estender muito, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a lei de Starling é justamente a lei que trata dessas diferenças, então, de saída e de entrada, e é assim, se sair
se ficar nessa diferença de 0,3 é fisiologicamente compreensível e o nosso organismo ele tem mecanismos para dar conta disso. Às vezes, o que pode acontecer? Essa pressão de saída ser maior do que a de entrada, e aí vai se formar os edemas, tá? Quem faz, isso também a gente até já falou na aula passada, né, na parte 1 do vídeo, quem faz com que esse líquido entre nos linfáticos, né, a contração dos músculos adjacentes, então, os nossos músculos são a nossa bomba propulsora, digamos assim, porque o sistema linfático não tem uma bomba que nem o coração, né, para o sistema artério-venoso, então a gente não tem uma bomba para bombear esse líquido que entrou no linfático, né, para bombear a linfa. Então, a gente depende das contrações dos músculos, dos movimentos articulares, enfim, dos movimentos do nosso corpo, as pulsações arteriais. Lembram que como o vaso linfático está muito paralelo ao vaso sanguíneo, a própria pulsação do vaso sanguíneo estimula o sistema linfático. Tá? E a compressão de tecidos por objetos externos ao corpo. Aqui entrariam as meias elásticas, os enfaixamentos compressivos, né? Então, o sistema linfático, o que ele vai fazer? Ele assegura, né, que cada célula, ele assegura a cada célula a presença de um meio adequado para o desenvolvimento de suas atividades, ou seja, a homeostasia. Então, o sistema linfático é aquele que garante que não vai haver os edemas, né? Ele garante que aquele excesso de fluido que ficou no sistema, no meio intersticial, ele seja reabsorvido e que ele retorne depois para a circulação sanguínea. Tá? Essa é uma fotinho que mostra o sinal de cacifo, tá? Então, a gente aperta o segmento, tá? Mantém de 3 a 5 segundos e depois a gente solta. A velocidade com que essa pele vai voltar ao normal vai me dizer se o membro está edemaciado ou não, tá? E normalmente nas fichas de avaliação a gente vai colocar xizinho. Um xizinho se está menos edemaciado, 2 ou 3. 3 seria muito edemaciado. Tem gente que até coloca 4 xizinhos para marcar, tá? Mas assim, xizinho não, cruzinhas. Tá? Então, o edema é dado por cruzinhas. Quando vocês forem fazer a ficha de avaliação do paciente, vocês avaliarem, aí bota lá, sinal de cacifo, positivo 1, 2 ou 3, conforme aquilo que vocês perceberem. É subjetivo? Sim. O 3 para mim pode ser 2 para um de vocês, tá? Mas é a forma ainda que a gente tem para avaliar o edema. Claro que tem o visual também, né? Mas normalmente a gente faz o sinal de cacifo, tá? Que algumas causas, o que leva a ter o edema, o que leva a todo esse sistema não funcionar de forma correta, tá? Então, pode ser, às vezes, por falta, por falha dos linfáticos, pode ser por uma diferença de pressão muito grande, onde haja um extravasamento maior do que a entrada de líquido para dentro dos vasos, né? Então, aumento do consciente de filtração e diminuição do consciente de absorção, tá? Aumento da pressão hidrostática capilar, aumento da pressão osmótica coloidal, então diferenças nas concentrações de sangue, né, do plasma e do líquido intersticial. Baixa complacência dos tecidos, né, então não há o retorno, porque o que a gente viu? Lembram que a gente tem que pressionar para que os filamentos, aqueles de Kesley-Smith, eles abram o vaso linfático para entrar a linfa. Então, uma baixa complacência do tecido vai dificultar a abertura, então, daqueles canais, tá? Diminuição da concentração de proteínas, então, um paciente muito desnutrido tem a tendência a ter mais edemas, tá? Aumento do fluido linfático, tá? Então, tudo isso vai causar o edema. Aqui estão as indicações, né? A maioria das indicações estão relacionadas a pré- e pós-operatórios, as indicações estéticas, tá? Então, os pós-operatórios aqui, pré-operatórios, é muito frequente o fisioterapeuta até participar junto das cirurgias para ver direitinho o que foi feito, e sempre vai ter edema. Por quê? Porque eu estou cortando vasos, tanto sanguíneos quanto linfáticos, né, eu estou lesionando eles, então a drenagem linfática, ela vai
ter uma indicação muito boa, tá? Também em acne, não que vai resolver a acne, mas vai melhorar a circulação daquele local. As celulites também, não que vai resolver 100% a celulite, mas, né, vai ter uma melhora muito grande, porque vai melhorar a nutrição dos tecidos e vai drenar aquele líquido que estava em excesso em volta das células de gordura. Tá? As telangiectasias também. Telangiectasias são aquelas. Ela parece uma teinha de aranha formada por vasos sanguíneos, tá? Então, elas respondem bem também à drenagem linfática, e as rosáceas também. Rosácea é aquela, a pessoa fica com a bochechinha bem vermelha, assim, e é bem desagradável para a pessoa, porque dá tipo um calorão no rosto, é uma sensação como se tivesse uma queimadura. Então, a rosácea também se beneficia, né, melhora os sintomas com a drenagem linfática. E a gente tem aqui os tratamentos mais terapêuticos, né, não tão voltados para estética. Então, os linfoedemas, as êxtases venosas, insônia, porque estimula o sistema autônomo, tá? Hematomas, traumatismos, retenção de líquidos, contraturas musculares, bem importante em gestantes, porque gestantes acabam tendo muitos edemas, até pelo próprio peso do feto comprimindo os vasos, tá? Contraindicações, a gente tem algumas absolutas e algumas relativas, né? As relativas eu posso fazer a drenagem, mas eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, e as absolutas é onde a gente não deve fazer. E aqui eu destaco os tumores malignos, que é bastante controverso, e a gente tem que pensar assim, ó, o sistema linfático, ele pode disseminar um tumor, tá? Ele pode, como o sistema linfático, ele está presente em todo o nosso organismo, só não está presente em unhas, cabelos e na placenta, né? E é um sistema de defesa do organismo, então ele interliga todos os órgãos. No caso de eu ter células malignas, eu posso deslocar essas células malignas para dentro do meu vaso linfático, e daí, como o linfático vai sempre desembocar lá no coração, ele vai passar por vários locais, inclusive pelos gânglios linfáticos. Então, uma forma, eu posso estar disseminando um tumor. Só que também, por outro lado, eu vou pensar assim, ó, daqui a pouco um paciente em fase terminal, que está muito edemaciado, que está com muita dor em função, por exemplo, de um determinado edema, que nem as mastectomizadas no membro superior, né, que tem muito edema no membro superior, eu tenho que pensar assim, ó, se o paciente já tem metástases, né, então quer dizer, eu posso estar aliviando e melhorando a qualidade de vida desse paciente, porque por mais que eu faça, o câncer, por exemplo, já está disseminado. Então, não sou eu com a minha drenagem linfática que vou disseminar. Então, tem muitos artigos aqui, é bastante controverso. Então, assim, vale o bom senso, vale a gente pensar, tá? Infecções agudas, pelo mesmo motivo, eu posso estar disseminando uma infecção. Se eu não sei aonde que ela é, né, eu posso estar disseminando ela. E isso aqui é muito importante. Edemas sistêmicos de origem cardíaca ou renal. Para onde que vai esse líquido que eu estou mobilizando com a drenagem linfática? Ele vai para o coração. Do coração, esse líquido o sangue vai ser filtrado pelo rim, e esse rim vai ser sobrecarregado, então, por esse excesso que eu estou drenando. Então, os edemas sistêmicos, né, se é de origem cardíaca ou renal, a drenagem linfática está totalmente contraindicada, tá? Por quê? Porque eu estou jogando mais líquido, eu estou sobrecarregando o sistema cardíaco que já está com um determinado problema. A mesma coisa o sistema renal, vou estar sobrecarregando esses sistemas, tá? Então eu tenho que cuidar muito bem, porque nesses casos eu não posso fazer a drenagem. E eu tenho algumas contraindicações aqui relativas, tá? Então, hipertireoidismo, insuficiência cardíaca descompensada ou renal descompensada, que já, né? Aí eu tenho que pesar se o benefício vai ser menor do que o risco ou não. Então, se elas estão, aqui deveria estar compensadas, tá? Porque aqui seriam as descompensadas, e se ela tiver compensada, aí eu tenho que pensar se vale a pena eu fazer ou não, tá? Menstruação muito abundante, porque vai aumentar, tá? A asma, bronquite, também eu tenho que pensar, né? Hipotensão, porque estimula o sistema nervoso autônomo, então, se o paciente já é hipotenso, eu posso estar, pelo estímulo do sistema nervoso autônomo, né? Sistema simpático e parasimpático, eu posso aumentar isso aqui, tá?
Afecções de pele também, se for no local da aplicação eu não posso fazer, gripes também, né, como todas as outras infecções. Os objetivos, então, da drenagem, né, estão descritos aqui, não precisa a gente, né, perder tanto tempo para ler, porque basicamente é o que a gente também já falou nas outras aulas, tá? Aqui o que a gente pode ver? Uma lista muito grande de efeitos, né? Então, assim, desde desintoxicação, relaxamento, desintoxicação do organismo geral, melhora da cicatrização, melhora geral da qualidade de vida dos pacientes, tá? Então, tem muitos efeitos positivos a drenagem linfática, tá? Aqui é um resumo, tá? Resumindo tudo que a gente já falou, como que a linfa se movimenta pelo corpo, né? Todos os movimentos. Uma coisa importante aqui é a gente salientar o efeito da gravidade. Então, se eu fizer as técnicas de drenagem linfática a favor da gravidade, ou seja, se eu posicionar esse membro que eu estou drenando, por exemplo, se for um membro inferior, se eu posicionar ele elevado acima do nível do coração, eu também vou estar usando a gravidade para me ajudar nessa drenagem, tá? Então, assim, aqui, resumo das funções mais básicas, né? Então, eliminação de líquidos, ativa o sistema imunológico, desintoxica o organismo e é um analgésico. Aqui, como eu falei antes, a gente vai passar para vocês um método de drenagem linfática, né? Que é o método Leduc, que é o método que tem mais comprovação científica. Para a realização desse método, a gente tem 2 passos principais, 2 movimentos principais e uma obstrução dos gânglios linfáticos, tá? Esses passos aqui eu vou passar em vídeo para vocês, tá? Porque realmente é muito fácil, são 2 manobras que a gente tem que se concentrar para fazer a drenagem linfática. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu estou usando a câmera do computador, e aí fica ruim eu vou usar a câmera do celular para mostrar isso para vocês, vou mandar o videozinho daí depois separado com esses movimentos, tá? Mas basicamente, né, a gente vai empurrar a linfa, né, para onde a gente tem os principais linfonodos. E a gente vai utilizar essas linhas aqui para isso. Então, ó, da cintura para baixo, eu direciono para os linfonodos da virilha. Da cintura para cima, eu direciono para os da axila. Não seria um quadrante, né, mas seria essa porção aqui, por exemplo, da mama, eu vou drenar para os linfonodos aqui supraclaviculares, tá? Aqui é uma visão lateral, aqui de costas, ó, por exemplo, da parte inferior do glúteo, eu dreno para virilha, tá? Parte superior aqui do tórax, eu dreno todo para axila. Essas linhas, elas se chamam linhas d'água, tá? Então, a gente tem algumas linhas aqui, linha da cintura, linha média, linha da ferradura, linha de sanduíche, que é mais ou menos uma linha na altura do sutiã, né, do fecho do sutiã, tá? Então, essas linhas, elas servem para me indicar para onde eu direciono o fluxo, tá, da linfa, para que lado eu vou fazer aquelas manobras. E aqui, isso aqui também depois a gente vai ver na prática, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou usar aquelas linhas d'água que a gente viu para me dar o sentido para onde que eu faço, em que direção eu faço as minhas manobras, tá? Então, aqui tem tipo uma receitinha, tá? Então, por exemplo, retroclavicular 10, ou seja, eu vou fazer 10 bombeamentos retroclaviculares, 10 bombeamentos axilares. Depois eu vou fazer 5 reabsorções e 5 chamadas no quadrante número 1, tá? Vou drenar nesse sentido aqui. 5 reabsorções e 5 chamadas no quadrante 2. Então, depois, essas manobras eu vou mostrar em vídeo, tá? Mas os bombeamentos é bem como a gente está falando. A gente vai usar segundo, terceiro e quarto dedos e vai fazer 10 apertadinhas naquele segmento ali, tá? E aqui tem as direções do fluxo e aqui o xizinho. Onde tem xizinho é bombeamento, tá? E onde tem o númerozinho, né, é 5 reabsorções e 5 chamadas que eu vou mostrar na sequência, tá?
Aqui, membro inferior, então eu vou drenar essa parte primeiro, depois eu dreno essa, depois eu dreno essa. Então, eu começo de baixo, de cima para baixo, começo daqui para drenar, daqui para drenar, daqui para drenar, e depois, né, é como se eu tivesse esvaziando, então, esses linfonodos. Isso aqui tudo a gente vai ver na prática. Aqui tá só repetindo essa receitinha aqui, tá? Aqui é nas costas, né? Então, as direções para onde eu vou drenar, tudo baseado naquelas linhas que a gente, linhas d'água que a gente viu ali, tá? E a mesma receitinha, tá? Depois eu vou mostrar o que que é um bombeamento, o que que é uma reabsorção e o que que é uma chamada. Aqui só uma fotinho para ilustrar os linfonodos, né? Que eu acho que fica de uma forma um pouco mais próxima do real, tá? E aqui, ó, para drenar a drenagem, para fazer a drenagem linfática, então, lembram que eu pedi para vocês terem em mãos um esfigmo, né? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão encher o manguito do esfigmo, tá? Mas sem esse, com que o ponteiro ainda vão encher, mas vão manter o ponteiro no zero e vão fechar a perinha. Então, ele vai ficar cheio, mas ele vai ficar zerado. E aí, o que que vocês vão fazer? Eu quero que vocês aprendam a calibrar a força da mão de vocês. A força, ela não deve exceder 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, vocês vão apertar esse manguito até o ponteirinho chegar em 40, tá? Testem, né? Calibrem o que que é uma força de 20, o que que é uma força de 30. Menos de 20 não adianta, porque eu não vou estar drenando nada, tá? Então, a minha força tem que ser pelo menos, né, 30, entre 20 e 40 milímetros de mercúrio. Então, tentem apertar, né, o manguito cheinho ali, e que o ponteirinho chegue até 40 para vocês calibrarem, então, a força de vocês, tá? As manobras, elas têm que serem suaves e bem superficiais, né? E a pressão, ela deve sempre seguir o sentido fisiológico, tá, do membro. Depois a gente vê isso mais na prática, tá? A gente até dá um exemplo assim, o que a drenagem linfática, ela representa? É como se a gente fosse tirar a água do box, se a gente fosse pegar um rodo e empurrar a água para o ralo, tá? Isso, as manobras que a gente faz de drenagem linfática é como se a gente estivesse com o rodo empurrando para o ralo. Depois que chegar no ralo, depois que chegar lá nos vasos, nos coletores, né, a linfa segue o seu fluxo normal. O que a gente precisa? A gente precisa empurrar a linfa para dentro do sistema linfático. Depois que a gente empurrou ela para o sistema linfático, ela vai embora, tá? O próprio sistema se encarrega de impulsionar essa linfa para frente e fazer com que ela chegue até o coração, tá? Mas as nossas manobras são o nosso rodo, tá? Com as nossas manobras, a gente empurra a linfa para o ralo. Bom, duração de sessão, em média, né, uma sessão dura de 50 a 60 minutos, às vezes a gente não vai fazer, a gente pode drenar o corpo inteiro, aí leva um pouquinho mais, mas às vezes, assim, eu vou drenar um segmento, ou um membro que sofreu, que fez uma cirurgia, ou um segmento que eu tenho algum problema, um linfedema, tá? Então, as sessões sempre em torno, em média, de 50 a 60 minutos. Aqui tem algumas curiosidades em relação ao sistema linfático, mas coisas também que a gente já falou, né? A parte do peso corporal, quantos litros de linfa circulam no nosso corpo, que a linfa está mais concentrada na superfície do que nas partes mais internas do corpo, né? Os vasos capilares ali, que eles iniciam em capilares, passam para os pré-coletores, depois os coletores, depois o ducto torácico, que os capilares linfáticos, eles são mais permeáveis e permitem moléculas maiores do que os vasos sanguíneos, né? Os movimentos ali, os linfângios, né, a quantidade de linfonodos que a gente tem no total do nosso corpo, e aqui a gente traz alguns mitos e verdades sobre a drenagem. Emagrece? Não, elimina líquido. Elimina totalmente a celulite? Não, mas ele é um bom tratamento e vai ajudar. Elimina a acne? Não, mas auxilia no processo inflamatório, melhora a qualidade de vida da pessoa. Rejuvenesce? Não, mas melhora a nutrição dos tecidos. Combate o câncer? Não, contraindicado. Relaxante sedativo? Sim. Trata
filariose ou elefantíase? Sim, é o único tratamento para isso. A gente tem outras formas de drenagem linfática. A gente tem o enfaixamento compressivo, a kinesiotaping, a gente pode utilizar a kinesiotaping de uma forma que favoreça a drenagem linfática. A gente pode fazer a drenagem com corrente russa ou corrente Alce, né? O que essas correntes vão fazer? Elas vão fazer contração muscular. E a contração muscular, a gente sabe que auxilia, né, na entrada desse sistema linfático e, claro, né, de conduzir ele até o nosso coração. A gente tem também uma drenagem que pode ser feita com bolinha, também eu mostro depois no vídeo. A gente tem a drenagem em dermologia, que é um aparelho de sucção de vácuo, né, muito parecido com a ventosa, e aí a gente desliza ele também no sentido, né, dos vasos linfáticos em direção ao coração. A gente tem também um aparelho que é um angiotron, que tem ou uma bota, ou 2 botas, ou uma luva, né, que pega todo o segmento, e aí a gente também consegue, é uma forma também de drenar, mas nenhuma dessas formas aqui vai ser melhor do que as manobras com a mão, tá? Então a gente tem outras formas de drenar, por exemplo, eu posso só botar o membro superior para cima, né? Estando acima do nível do coração, ele já vai estar drenando, mas nada é tão bom quanto a drenagem manual. E aqui eu vou deixar 2 videozinhos, né? Esses vídeos, então, um mostrando a outra técnica, né, do Voder, e esse aqui também mostrando alguma coisa de drenagem linfática, tá bom? Bons estudos aí para vocês, tá? Depois eu mando o videozinho da prática, tá? Deixa eu só sair aqui. Vou fazer os videozinhos das práticas, depois vocês tentem em casa também. Façam aquele exercício do esfigmo, tá? Que é bem legal para vocês calibrarem essa força, porque a drenagem linfática ela não pode ser feita com muita força, tá bom? Fiquem bem, treinem aí, nos vemos no próximo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.